Depois de termos visto a base do que são variáveis, o que é a algoritmia, como podemos construir a nossa sequência lógica usando propriedades como texto, booleanos, números e condicionantes, que para já só vos mostrei com o se, o switch case, o for each, que isso depois na prática eu irei mostrar no código usando uma sintaxe. Agora vou-vos mostrar as bases da programação orientada a objetos. Existem vários tipos de programação quando usamos uma sintaxe, ok? Cada linguagem de programação tem a sua forma de se programar. Existem programações do tipo estruturada, funcional, declarativa, baseada em fluxo de dados e em componentes. E outras, provavelmente, que aqui não estão citadas e que eu até desconheço, na verdade. A programação estruturada é um pouco daquilo que temos vindo a trabalhar nos últimos exercícios, com base na algoritmia, que é basicamente uma lógica de sequência, basicamente passos, 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 tudo numa só folha, e isso pode trazer um problema no momento em que nós estamos a programar, mesmo de facto, porque até então, há uns anos atrás, como C, C++, a programação era toda feita praticamente numa só folha, podemos assim dizer. Imaginemos que num programa complexo a coisa poderia complicar-se em termos de legibilidade do código. O que é que eu quero dizer com isto? O código, consoante a complexidade, iria aumentar. Então imaginemos ter cerca de 1000 linhas. Para procurar uma propriedade ou um método, por vezes pode ser difícil, porque está tudo numa só folha. Então, quanto maior, mais difícil é de encontrar as coisas. E daí até existia às vezes o go-to definition. E então, por que não separar em pedaços um código bastante complexo? Então, daí usamos a programação orientada a objetos, e a programação orientada a objetos pode ser vista como uma evolução da programação estruturada, introduzindo conceitos como encapsulamento, herança e polimorfismo, que vamos já ver mais à frente, para facilitar a construção de programas complexos e a sua manutenção. É uma forma de programação que permite criar objetos que representam entidades do mundo real e interagem entre si para resolver um problema. Ou seja, a programação a objetos é um conceito que pode ser visto com o que temos no mundo real, pode ser visto com exemplos do mundo real. É baseado em 4 pilares principais: encapsulamento, herança, polimorfismo e abstração. Agora, o que é um objeto? Uma caneta é um objeto. Para ser mais direto, qualquer coisa é um objeto. Um cubo mágico é um objeto, um monitor é um objeto, que tem as suas características, ou propriedades e atributos, podemos ver assim, ou seja, variáveis, ok? Temos o seu estado, que é o momento atual do objeto, comportamentos, que são métodos e funções. Lembram daquele exemplo da média? Bem simples. Isso pode ser visto como um método, é um comportamento. O algoritmo terá o seu próprio comportamento e, com base disso e das suas características, dará um estado. O objeto estará em um estado. Um exemplo de um objeto. A caneta pode ser um objeto e nela pode haver variações da mesma. Podemos ter uma caneta azul, preta, verde, vermelho, como ilustro aqui no diapositivo. Todos os mesmos objetos, canetas, apesar de terem variações, possuem características e comportamentos idênticos. Podemos chamar disso uma espécie de template, como é ilustrado na imagem à esquerda. Ou seja, ao termos um template, podemos dizer que temos uma classe tipo caneta. O template aqui quero dizer que é um molde, ok? Todas estas canetas seguem um modelo padrão, não é? Tem aqui o cano e tem aqui uma tampa. E depois tem aqui a carga, não é? A tinta. Enfim, segue aqui um molde.
não é? Tem o bico para escrever e depois aqui supostamente é o cano da proteção, não é? Acho que perceberam a ideia. A caneta molde ou template será uma classe, ok? Isto aqui, este molde, podemos ver como uma classe. Pode ter as seguintes características: o modelo, cor, tamanho da ponta, quantidade da carga, pode ou não estar estampada, ok? Estamos a dar a este template, a esta classe, características únicas. A caneta pode ter os seguintes comportamentos também. A caneta, com ela podemos escrever, pintar, estampar, destampar, rabiscar. A caneta template classe pode ter o seguinte estado: ser azul, ser verde, vermelho, ter uma quantidade de percentagem de carga, estar com tampa ou sem tampa. Isso é o seu estado atual, no momento. E agora aqui um exemplo, com base do que nós temos visto. Podemos definir em pseudocódigo um classe caneta assim desta forma, ok? E aqui não temos a programação assim, só estamos a eleger as suas características e os seus métodos, e que neste caso nós temos, na verdade, uma variável do tipo texto a chamar-se modelo, uma variável do tipo texto chamada cor, uma variável do tipo decimal chamada ponta, uma variável lógica que é o booleano chamada tampado, e temos dois métodos, o método rabiscar e o método tampar, ok? Que são os seus comportamentos. Ao instanciar esta classe caneta, vamos ter um objeto. E neste exemplo, estou a dar como C1, podia ser um nome qualquer. Aqui o nome é indiferente. Estou a dizer, eu quero criar uma caneta com base deste molde, cujo a variável modelo seja bic cristal. Eu estou a inicializar estas variáveis que aqui estão. Estou a fazer uso destes atributos com base do que eu defini aqui na classe caneta. Então, eu posso chamar diretamente as propriedades modelo, cor, ponta, tampada e atribuir o seu devido valor, com base do tipo que eu aqui defini. Texto, decimal, lógico. E posso chamar o método, por exemplo, rabiscar. E vai então atuar e vai ter o seu estado. Não é? O rabiscar vai gastar tinta, portanto tiraria uma pequena percentagem de carga, por exemplo. Então iria modificar naquele momento o seu estado atual, por exemplo. Resumindo, a classe então tem que ter características, comportamentos e estados. Características são as variáveis, não é? Ou seja, propriedades, atributos, como quiserem chamar. Comportamentos são os métodos, funções, como quiserem chamar. Eu estou a pôr assim vários sinónimos para que entendam que, enfim, há várias formas de chamar uma dada coisa. Temos os estados, que são as características atuais do objeto, como havia dito mesmo há pouco. Uma classe define quais atributos e métodos serão compartilhados por um objeto. Todo objeto vem de uma classe, ou seja, todo objeto é instanciado de uma classe onde herda propriedades e métodos mãe. Ou seja, a classe será a mãe e o filho será o objeto que vai herdar. Não é bem herdar, mas vai instanciar de um template. O template é mãe. Pronto. Enfim. Já vamos ver também uma questão do que é realmente a herança, o herdar. Os modificadores de visibilidade dos objetos. Nós, quando vamos criar um projeto enfim, e nós temos que identificar que classes vamos ter, nós precisamos de usar o ML. Não é que tenhamos, mas por convenção e por boas práticas de programação costumamos usar o ML, que é um diagrama, enfim, como este que estou aqui a mostrar, em que eu estou a definir o nome da classe, as suas características e os seus métodos, os seus comportamentos. Geralmente fazem parte quando se trata de estruturar as classes e nela colocamos a respectiva visibilidade. Indicam um nível de acesso aos componentes internos de uma classe. Imaginemos um exemplo. O telefone. Nós temos
Um telefone público é o que se tem na rua, não é? É na via pública. Esse qualquer um pode usar. Temos o telemóvel, o nosso smartphone, que é privado, é o uso pessoal. Podemos ver assim dessa forma. Ainda temos o Protected. Podemos ver também, que é um exemplo hipotético, mas o telefone de casa, só quem está em casa pode usar. Então será a partida a família. É mais que uma pessoa à partida. Ou quem nessa casa reside. Podemos pensar dessa forma. Temos estas três formas de dar a visibilidade dos métodos e das variáveis. Qualquer característica e comportamento que esteja definida como pública vai estar visível na classe atual e em todas as outras. Qualquer atributo e comportamento que esteja do tipo private só vai estar acessível somente na classe atual. E se for protected, será na classe atual e todas as subclasses que possam herdar dessa. Já vamos ver mais à frente. Ou seja, eu se quisesse definir a visibilidade, eu estou a definir com esta legenda, mas não há propriamente um padrão, mas eu que entendo como mais aqui seria público. O cardinal seria protected e o menos seria private. Portanto, qualquer outra classe, ou quando fosse instanciar um objeto do tipo caneta, eu só iria, na verdade, conseguir chamar modelo, cor, um método de escrever, rabiscar, porque eles são públicos. Ou seja, eu aqui estou a definir a classe caneta, público, protect, private, ok? Vamos ver no exemplo a seguir. Eu, ao instanciar o mesmo objeto que tinha mostrado, o exemplo do slide anterior, eu aqui no tampada, como está private, eu não consigo obter o valor dela. Porquê? Porque está privada. Só vai estar acessível dentro da própria classe. Ok? Neste momento, eu aqui só conseguiria fazer uso das variáveis e dos métodos que fossem público. Olhem aqui, os métodos tampar e pintar também não conseguiria, porque eles estão como private e protected. Métodos especiais, getters e setters. Podemos ver que um getter é do tipo leitura e o setter é do tipo escrita. São métodos especiais na qual fazem com que eles sejam públicos e nós possamos usá-los como intermediários a variáveis e a métodos que possam ser private ou protected, que não possam ser acessíveis de forma direta. Ou seja, os métodos especiais getter e setter são um recurso de programação orientado a objetos que permite aceder e modificar os valores de atributos privados de uma classe de forma controlada e segura. O método getter é um método especial que permite ler o valor de um atributo privado ou protect. O método setter é um método especial que permite modificar o valor de um atributo privado. Por exemplo, vejam aqui neste exemplo, temos aqui uma variável chamada no, do tipo texto, que é privada. Ou seja, a instância, o objeto que for instanciar, do tipo pessoa, não consegue chamar diretamente este valor. Ou seja, nós teríamos que criar um método chamado getNome, por exemplo, que fosse retornar o valor desta variável. Nós teríamos a usar um método como ponte para obter valores ou métodos que estão definidos como privados e não podem ser acedidos de forma direta. E esta forma aqui, como estou aqui a escrever, na verdade é a forma como o C Sharp, na versão nova ou superior, nos permite para trabalhar com gets e sets de uma forma mais simplificada. Há formas de fazer mais tradicionais, mas esta é uma forma assim mais, poderia dizer, elegante, talvez. Imaginemos aqui a classe caneta, o mesmo exemplo. Nós teríamos aqui a variável modelo privada, do tipo texto. Não conseguiríamos ir buscar esta variável
caso instanciássemos um objeto. Então, para isso, criávamos um método chamado getModel, é uma convenção. Vocês poderiam até dar outro nome qualquer, não haveria problema, mas por convenção, qualquer outro programador que fosse pegar no vosso código conseguiria entender que isto é um getter. É isso que vocês querem. Este método só vai retornar uma variável que é do tipo privado. Ele vai buscar, a variável que aqui está. E se nós quiséssemos escrever, então fazíamos também um método público do tipo string, um método público. Eu aqui, na verdade, nem precisaria de ter aqui o tipo definido. Esqueçam este string, está errado. Aqui não vou retornar nada, daí não precisar disto. Na verdade, isto é C Sharp, em vez de ser string, seria um void, de vazio. Ou seja, não retorna nada. Mas isso mais para a frente veremos. Então, escrevo um método chamado set de escrever. Escreve modelo. Podemos chamar assim. E vai passar um parâmetro. Sim. Nos nossos métodos podemos, se quiser, definir parâmetros de entrada para trabalharmos sobre esse valor. Neste caso, estamos à espera de receber uma variável m do tipo string que vai ser guardada dentro da variável modelo, ok? Quando for chamada esta variável, imaginemos eu aqui estou a passar um modelo BIC super extra, sei lá. Então a variável modelo vai guardar esse texto. E aqui no lado direito podemos ver que eu estou a tentar instanciar a caneta, tudo muito bem, mas depois, se eu tento chamar diretamente a variável modelo, esta vai dar um erro. Não daria, porque eu não consigo aceder de forma direta, então eu teria que escrever set modelo, tenho que escrever Big Cristal e então aí conseguiria visualizar o texto dessa variável chamando o get modelo. Porque o get modelo está a retornar um texto. Porque eu aqui estou explicitamente a dizer, olha, retorna-me a variável modelo. É isso. Agora também temos os construtores. Um construtor não é um método, mas é comum encontrar fontes definindo um construtor como um método especial, já que ele funciona como um método que é chamado e executado apenas uma vez no momento em que ocorre a instância de um dado objeto. O construtor não tem um tipo de retorno, ou seja, ele não retorna um inteiro, um char, um double, nem mesmo void. Ele apenas executa o bloco de código que foi escrito dentro dele. O nome de um construtor deve ser o mesmo da classe. Imaginemos, voltando atrás, eu aqui estou, antes de mostrar a variável modelo, eu estou a escrever essa variável modelo, não é? E porquê? Porque quando nós instanciamos esta nova caneta, ainda não definimos nada dentro da variável modelo. Ela está nula, não tem nada. Mas, e se eu quiser instanciar já com valores default? Podemos fazer. Daí a justificação de se usar um construtor. O construtor deixa-nos já definir valores default para quando for instanciado um objeto do tipo classe, neste caso caneta, nós já termos atributos já pré-definidos de forma a conseguirmos de imediato usá-los. E neste caso é o que eu estou aqui a fazer, ou seja, estou a instanciar a nova caneta e neste momento já posso escrever o getModel. Porquê? Porque aqui na esquerda eu estou a dizer o quê? Temos a classe caneta, não é? E para eu definir um construtor tem que chamar pelo mesmo nome da classe, então quero que o construtor seja público, não é? Então vai ser público e o nome da classe, entre parênteses, porque eu se quiser posso pôr aqui parâmetros, se eu quiser, no momento em que for instanciado, mas para já não vou meter um exemplo assim, tudo bem. E mal seja instanciado, eu vou dizer, olha, a variável modelo vai inicializar com um valor firme. Depois não sei, mas assim que instanciar será este valor. E eu desta forma
nem preciso de fazer set modelo. Porquê? Porque já tenho este valor já escrito e então posso chamar escrever para printar no ecrã, na tela, de imediato usando o get modelo. Simples assim. Partial class. Imaginemos que nós temos 3 programadores, 4, 5, 6, 7, 10 programadores. E, e todos vão ter que trabalhar na mesma classe. Suponhamos. E para não dar erro, para não dar problemas de comunicação do que é que cada um está a trabalhar na classe e para não haver aquele problema de está atualizado do meu lado e desatualizado do teu, pode-se fazer uma coisa. É criar uma classe em pedaços. E então imaginemos o programador A pode criar uma classe, partial class, que é, podemos chamar de pedaço, uma classe, um pedaço de classe chamada caneta, em que nesta folha, neste ficheiro, vou definir uma característica, um atributo chamado modelo, vai ser privado e é do tipo string. O programador B vai criar também um pedaço de classe chamada caneta. Ambos vão se encontrar, não é? Mas desta vez o programador B vai criar uma variável do tipo string chamado carga, também privada. No fim, juntam-se as classes e elas funcionam como se fosse uma só classe. Ou seja, esta classe depois vai se unir com esta classe e quando for instanciado o objeto, eu posso fazer uso destas duas variáveis como se nada tivesse acontecido. E para grandes equipas de desenvolvimento, e mesmo com mais da complexidade do código possa ser, há esta necessidade, os programadores dividirem as classes em, digamos, subclasses e cada um fica responsável por a sua parte e no fim junta-se tudo e está tudo ok. Ninguém estará enganado uns aos outros. Podemos ver assim desta forma. O Godot é um dos casos que usa bastante esta questão do partial class, porque eu acabo por fazer uso a bibliotecas nativas C++ do Godot e enfim, depois veremos isso mais à frente, mas basicamente quando nós criamos uma classe dentro do Godot e ele por si só, o Godot já cria uma cópia para si mesmo, porque ele internamente precisa de fazer uso das classes que nós criamos e ele no fim dá-nos uma cópia vazia, entre aspas, para nós trabalharmos sobre aquele pedaço de código, para depois, quando for compilar-se e a correr, eu juntar os nossos bocados com os bocados internos do Godot. Os 4 pilares sagrados. Os tais encapsulamentos, heranças, polimorfismos e abstrações. Vai ser rápido esta parte. Eu sei que é muita informação agora nestes slides, mas esta parte é só para ficar dada. É só teoria. Vocês depois pausadamente podem ir absorvendo melhor. Até porque depois vamos ter um exercício que vai envolver um jogo de RPG, uma coisa simples sobre classes de personagens para sedimentar um bocadinho mais esta questão de programação orientada a objetos, mas que nos vai dar uma boa base para depois trabalharmos com engines como Unity e Godot. Prometo não massacrar muito mais. Será, digamos, o último vídeo inteiramente de teoria neste tipo de cenário. O encapsulamento nada mais é do que uma proteção, que é aquilo que eu já tenho vindo a mostrar nos outros slides, em que temos os getters e os setters que podem fazer esse encapsulamento, ou seja, nós estamos a proteger a nossa classe contra nós
e nós estamos a ser protegidos com a classe. Ou seja, nós não podemos fazer as geneiras dentro da classe diretamente nos atributos, porque existem os getters e setters, por exemplo. Ou seja, um código que esteja encapsulado evita que o programador faça ações indevidas no código. Usa interfaces, ou seja, classes para definir o seu corpo, oculta partes independentes da implementação, permitindo construir partes invisíveis ao mundo exterior, outras classes, por exemplo, recepção de uma mensagem do exterior e pode ou não retornar uma resposta. Imaginemos que aqui é uma instância, não é? Um objeto está a chamar um método qualquer que está dentro da classe. Esse método pode ou não retornar uma resposta, pode retornar ou não um inteiro, um texto, um booleano, o que for. O encapsulamento é só uma forma de evitar que haja manipulação do comportamento de forma indevida. Então nós estamos a criar uma espécie de interface. É como se fosse um comando de TV, um controle remoto. A interface seria a carcaça do comando com os botões e a classe seria a placa eletrónica dentro. Podemos imaginar assim dessa forma. E os botões do comando seriam os métodos getters e setters. Ficou mais óbvio assim dessa forma? Eu espero que sim. A herança basicamente é aquela questão que eu estava a falar, que nada mais é do que temos a base, a classe base caneta, que é a classe mãe, e podemos criar uma nova classe que possa herdar as propriedades e métodos da caneta. Isto chama-se herança. Ou seja, esta classe que eu aqui estou a definir, que estou a criar, vai herdar tudo desta caneta e mais o que eu definir nesta caneta com o add, por exemplo. Neste momento aqui estou a definir mais uma propriedade, basicamente. Fora todas as outras que existem dentro desta caneta, como o tal de modelo, o estampar, o polimorfismo. Neste exemplo temos uma interface chamada escrevível. O I é de interface, então interface e escrevível podemos definir assim, que define o método escrever. A classe caneta e a classe marcador implementam essa interface e subscrevem o método escrever, de acordo com o comportamento esperado para cada um. Em outras partes do código podemos tratar objetos do tipo I escrevível de forma polimórfica, chamando o método escrever, independentemente do tipo de objeto. Eu antes de criar uma classe do tipo caneta, eu posso criar uma interface em que eu aqui vou só dizer que métodos vão ter que ser criados. Eu aqui não estou a criar regra de negócio, não estou a dizer, não estou a colocar algoritmo, por assim dizer. Só estou a dizer, olha, vai haver uma classe que vai ter que ser feita tais métodos. E como é que eu faço isso? Depois, quando for a criar a classe caneta, eu vou herdar desta interface, dois pontos, estou a estender, ou seja, a classe caneta vai ser obrigada a criar um método escrever, que não tem qualquer retorno, porque aqui estou a dizer void, não retorna nada. No entanto, passa aqui um parâmetro do tipo texto. Eu tenho que criar, sou obrigado, o compilador dá erro se eu não criar. Então eu aqui estou a obrigar que quem for a criar a classe caneta, ou seja qual for a classe, na verdade, que possa estender dessa interface, terá que criar pelo menos este método. Ok? É basicamente isso. Isto é só uma forma de organizar mais o código. Nós, se calhar, quando passamos ao Godot, provavelmente nem vamos usar a interface, creio eu, posso estar equivocado, mas não se preocupem que isto depois na prática vai fazer todo o sentido. Agora, como eu vos disse, só estou a querer passar mais a parte teórica, ainda que um pouco apressado, mas é só para ficarem com a ideia de como a coisa funciona ou deve funcionar. Temos ainda a abstração, é o pilar que permite que as classes sejam simplificadas para que somente as informações e os comportamentos mais relevantes sejam exibidos. No exemplo da caneta, a classe pode ter um método para escrever, que é a principal função de uma caneta.
Os detalhes internos da forma como a caneta escreve são abstraídos para tornar a classe mais simples e fácil de usar. Eu sei que foi muitas definições, tenho noção disso, mas no próximo vídeo vou fazer um bom exercício com vocês para sedimentar esta aula que foi corrida e eu tenho bem noção disso e espero por vocês na próxima aula.